aos templários. Sempre. Já pelo fato de eles terem sido exterminados, mas foram exterminados muito mais porque eram mais ricos do que o rei, né? Claro, claro. Agora, João, o problema é que está surgindo uns historiadores aí, como o Richard Leigh, Helena Pickett, a tal de a história paralela. Então, eles, não sei se existe isso, mas a história poderia ter sido. Os templários foram para Jerusalém, primeira cruzada, 1099, tal. Objetivo, história mesmo, estão falando, defender a cidade de Jerusalém e tal, e cuidar dos peregrinos, certo? A lenda. Então, esses historiadores aí, meio que essa nova história, a lenda, que os templários, eles são templários porque se fizeram o seu acampamento, a sua base no bairro antigo onde estava Jerusalém, no segundo templo, que foi destruído. E acabam sendo chamados de monges, soldados. Exatamente isso. Então, que eles estariam guardando um segredo que eles encontraram, os documentos secretos sobre a linhagem sagrada, baseada nessa lenda que Madalena chegou no ano 42 na França. E lá na França você tem até hoje, 12 a 16 de maio, né? O culto Le Sainte-Marie de la Mer, das Marias que chegaram no barco, tá? Então, o que acontece? Que os templários guardariam esse segredo da linhagem de Cristo e que os templários, quando foram destruídos, teriam escondido em alguma catedral da França esses documentos. E que teriam, os templários teriam que falar aqui uma entrevista hoje, eles tinham tanta coisa, mas principal, eles eram muito ricos. Você emprestava dinheiro num lugar, chegava no outro, tal. E eles foram tendo poder... do sistema bancário, né? Sistema bancário, milionário, você entende? Quer dizer, e Filipe o Belo cresceu o olho, né, influenciou o Clemente V, que foi pela cabeça dele, e em 1300 e pouco, mas olha, não sobrou nenhum templário. E o Jacques Molay, antes de morrer, lançou umas maldições. Então, essa é a história, a lenda. Então, que eles teriam, na verdade, guardado o segredo de Cristo. E o Richard Leigh, esse francês doido, o Priorato de Sião é uma brincadeira de mau gosto, 1950. Colocaram como se o Priorato de Sião fosse uma eminência parda que nasceu lá em 1119. Criar essa fantasia, tá? E do qual o Leonardo da Vinci teria sido um dos grão-mestre, ele, Isaac Sir Newton, tal, Botticelli e por aí afora. E tem uma coisa que protegeria a linhagem, né, sagrada. Análise do quadro do Leonardo da Vinci, né, da Última Ceia. Sim. Acho que a gente tem uma reprodução aí. Aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o que o Dan Brown faz, vamos desconstruir a leitura dele. Mas ele é criativo, né? Ele é criativo. Agora Apesar de no final você vê que é uma bobagem. Mas é a Lillian Pickett que fez essa leitura, tá? Ele tirou isso daí, tá? Assim, eu digo o seguinte, ele não plagiou, Jô, mas bem que ele podia dar um dinheirinho pros caras, né? Porque a ideia não fantástica. Não precisava dar dinheiro, bastava ter citado no final. Dado os créditos, bibliografia, né? fulano. Então aí, que Leonardo da Vinci guardaria o segredo, né? E que aí estaria, você teria ali entre os dois, né? O que o discípulo amado, na realidade, não era João, era Maria Madalena. E você teria ali um M, né, formado, e a roupa dos noivos ali, vermelho, você teria um M formando, né? E você tem uma faca, que provavelmente seria... Peraí, vamos olhar aqui. Vamos lá. Olha aqui nesse aqui atrás. Levanta e vê junto comigo, fica mais fácil. Aquela faca lá que você tem, essa hipótese... Eu não estou vendo... Onde é que é a faca? Aqui, bem no canto, tem uma faca virada para lá, ó. Virada para lá. E uma mão com a faca. Isso, e a outra mão está no pescoço do discípulo amado. Então seria uma ameaça de Pedro a Maria Madalena, está ameaçando Maria Madalena, e aquela faca virada assim, ele está com a mão no pescoço e com a faca para lá, ó. Tá? Então aí, na realidade, essa Santa Ceia... Outra coisa, como não tem nenhum cálice, Jô, então que ela seria o cálice seria ela. Exatamente. E a posição formando cálice e também... formando M, matrimônio, As cores também são do matrimônio, né? As cores de matrimônio de noivos, tá? Então essa hipótese aí... Não, a Lilian Pickett tinha sondado, mas o Dan Brown, ele é um gênio. Ele realmente aí, né, ele fez essa tese. Mas isso aí é fácil de desconstruir, João. Agora, a única coisa impressionante, a meu ver, no quadro, que talvez seja mesmo um quadro da Maria Madalena, é que São João Batista é uma mocinha ali no quadro, né? Agora, então, que fizeram a restauração dessa parte, é uma mocinha, mas parece que na época era tradicional se fazer sempre São João Batista muito menino. Muito menino. E outra coisa, o Leonardo da Vinci usava mulheres como modelo para pintar homem.
Tá? E o fato de não ter nenhum copo... E vice-versa. E o fato de não ter nenhum copo é que ele retratou... Aparece a Santa Ceia, uma cena violenta, todo mundo revoltado. Ele retratou a Santa Ceia baseada em João, quando a ceia já tinha acabado. E Cristo diz assim, um de vós me trairá. Então, está todo... aquela faca pode ser Pedro tentando... Quem é? Pode ser isso, ele retratou... Que era um estouradão. Exatamente isso, quer dizer, então... Você vê o que você quer. Agora, você falou, quer dizer, que seria... A fundadora da igreja deveria ter sido a Maria Madalena, né? Por ser a primeira a vê-lo quando ele alguns defendem essa ideia, né? Mas tem uma coisa que está ali nos evangelhos, que é a famosa frase, Pedro, tu és pedra, e nessa pedra eu construí minha igreja. Lógico. Como é que acontece isso? E, na realidade, a igreja é muito mais paulínea do que de Pedro, é muito mais de São Paulo, com os dogmas de São Paulo, com as proibições de São Paulo, do que de São Pedro. A igreja de São Pedro não seria mais liberal? Aí é complicado para responder por que a visão de Paulo, né, se impôs sobre a de Pedro. Mas em relação às mulheres, em relação às mulheres, a celibato. Exatamente isso. Mas aí, Ju, é importante frisar isso. Lógico, a igreja foi Pedro, o fundador, o primeiro papa. Mas talvez o que a teologia, na realidade, deve ir atrás. Porque é o seguinte, a teologia está preocupada, por exemplo, assim, a igreja católica, debatendo, né, o Código da Vinci. O problema é que a igreja, não sei se você concorda comigo, a igreja, aliás, a teologia, ela não pode ter o predomínio, ela não é dona dos personagens bíblicos. Você concorda comigo isso? Porque os personagens bíblicos, tem o Jack Smiley que fala que os personagens bíblicos saem da literatura e passam a fazer parte do Ocidente. Você pode ser um ateu ou seu Judas. Então, a igreja não tem um monopólio, o termo exato, né? Então, o debate que está em torno do livro, estão fazendo muita confusão, né? Em torno do livro, tal. Uma coisa, os 3 grandes problemas em cima do livro. Primeiro, os historiadores ficam pegando no pé porque ele errou um monte de data. A literatura não tem compromisso com a verdade. Segundo, plágio, está tudo ali. Terceiro, Dan Brown faz ficção, tá? Baseada numa lenda. Ficção é ficção. Então, e agora não sei se você vai concordar comigo. Eu não concordo com a tese do Dan Brown quando ele diz ali pela Neveu que se Cristo fosse casado, o cristianismo estaria destruído. Você concorda com isso? Não concordo. Isso é uma opinião muito boba. Muito boba, porque o cristianismo, se ele fosse casado, Jô, se ele fosse casado, isso não invalidaria em nada, porque o cristianismo é uma religião de paz, de amor, de ternura. E o casamento era considerado uma bênção. E eu localizei lá atrás e falei, não, tem que ter alguém que tenha sido casado e que tenha ido para o céu, não é possível. Enoque, pai de Matusalém, casou, teve filhos e, segundo o relato do Gênesis, foi transladado, tá? Então, eu acho que o que está incomodando não é essa hipótese. Agora, eu não concordo com a hipótese por 5 problemas. Jô, o casamento com um ser humano já não é fácil. Você já imaginou o Filho de Deus casado? Ele não teve tempo. Que sogro, hein? Que sogro. Não. Ele não teve tempo. O seu ministério foi muito rápido, foi muita confusão. Embora um ano. Sim, mas um ano no sentido também de estar sempre correndo, tem que ir para lá. Quer dizer, exatamente, mas não, praticamente sempre fugindo, porque quando chegava os gatos já queriam tacar pedra. Correria, ele era uma celebridade da época, não teve tempo. A frase dele destrói tudo. O meu reino não é desse mundo. O que eu acho que está perturbando não é essa lenda, não é isso daí, isso é ficção, tá? E eu repito, eles não têm um monopólio, dos personagens, ninguém pode mexer com isso. Mas talvez seja o resgate do feminino. Não Madalena como uma fundadora da igreja, não é isso. Mas talvez o resgate dela ao lugar de onde ela deveria estar, como apóstola, né? E muita gente morreu, né, Jô? Você tem aí, por exemplo, em 1209, os cátaros, foi terrível, né? Os cátaros, então, tinham um monte de heresia, mas, entre aspas, né, uma delas é essa lenda, os cátaros viveram lá para o sul da França, né? E eles foram exterminados, né? Morreu mais ou menos 15 a 20 mil cátaros defendendo, né? Não se pode matar por causa, se tem uma verdade, mas também você não pode matar por causa disso, né?